A Miriam Leitão gravou um vídeo que deixou muita gente irritada. É que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu. Mas, em geral, está difícil de fazer todas as compras. Pois é, galera, a forma como ela fala aqui é péssima. Realmente a população tem sofrido com a perda do poder de compra e a ideia de que isso é só uma sensação, que agora a inflação já está controlada, não é realidade. E para começar, eu vou explicar aqui para você a diferença entre nível de preço e inflação. Nível de preço é onde o preço de um produto, de uma cesta de bens está. Ele pode subir, subir, subir ou até cair. E aqui no Brasil, a gente mede isso através de indicadores específicos. Outra coisa é a inflação. A inflação mede a velocidade com que a sua moeda perde valor. E, obviamente, se a sua moeda perde valor, você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. E aí você percebe isso através do aumento do número, o preço, na hora que você vai comprar alguma coisa. Então, essa diferença é importante pela seguinte situação. Vamos imaginar que o nível de preço seja um prédio de muitos andares. E a inflação é a velocidade com que você está subindo esse prédio, beleza? Então, se a inflação está rolando e você está subindo, passou o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, décimo andar, se a inflação ali para, não significa que o preço voltou para estaca zero. Significa que o preço parou no andar 10. Ou seja, ele está caro. Então, a inflação ter cedido esse mês não significa para você que agora você está com uma sensação de alívio porque os preços não estão altos mais. Não, eles pararam de subir nessa velocidade. Portanto, sim, se os preços estão caros e a inflação parou, significa que eles continuam caros, eles não estão subindo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você está se sentindo sem dinheiro, parabéns. Você está bem alinhado com o que está acontecendo na economia do Brasil. A segunda coisa que muita gente fala é sobre o IPCA. Não, mas o IPCA, não sei o que, é mentiroso e tal. Gente, o IPCA, ele mede uma cesta de bens específicas que o governo controla. Isso não significa que tudo que você consome é nessa distribuição que existe no IPCA. Vou dar um exemplo. O IPCA tem uma participação da energia elétrica pequena. Agora, se você é uma pessoa que ganha até R$ 3.000, e no Brasil isso é a maior parte da população, uma conta de luz para você não vai representar 1% do seu salário, provavelmente vai representar 10% do seu salário. Então, se a conta de luz sobe, para você é um caos. Vai subir muito do que você gasta na conta de luz, mais do que no IPCA. Então, às vezes, o IPCA pode ter subido 4,5%, mas para você que tem uma cesta de bens diferente, tem filho no colégio particular ou coisa parecida, pode ter subido 30% para você. E aí o indicador da inflação está dando um valor, mas a sua vida é diferente. Tal qual, e isso eu falo direto, inflação é horrível para o pobre, muito mais do que para o rico, porque se o rico ele não consome toda a sua renda, se ele consegue todo mês juntar, 40% do salário dele, quando os preços sobem, o pior que pode acontecer é ele juntar menos dinheiro. Mas ele não vai ter essa sensibilidade de entrar no cheque especial e o cacete. O que é pior ainda, porque o governo do Lula, acima de tudo, além de inflação, está com a taxa de juros lá em cima. E aí o que acontece? A população vai ficando sem ter como comprar as coisas, parcelando o iFood. A gente vai entrando em cheque especial, tomando empréstimo, a gente está endividando a população com uma taxa de juros lá em cima, o que consome ainda mais a renda do trabalhador. Então, a ideia de que é só uma sensação não é verdade. Você está sim sem poder de compra. Aliás, quando você olha os indicadores no Brasil, a gente está acabando com a classe média. Porque historicamente, não vou entrar em números aqui, mas historicamente a classe média que a gente conhece no Brasil era aquele cara ali que, tinha 1, 2 filhos num colégio particular não muito caro, né? Financiava um carro, tirava umas férias para ir para a praia de vez em quando, tomava uma cervejinha e o salário dava, o 13º cobria e vendia umas férias para pagar a matrícula do colégio. Isso era conhecido a classe média, ou seja, pessoas que vivem no fio da navalha. Qualquer
variação no Brasil pode destruir a classe média. E o que está acontecendo agora é isso. A gente começou a construir uma galera que está muito dependente do Estado. O Estado está cobrando mais imposto por conta disso, e se você paga mais imposto, você tem menos dinheiro disponível para você. A gente está achatando a classe média. Então essa classe média que eu falei para vocês hoje já se enxerga muito mais próximo do Bolsa Família do que, sei lá, de dar uma entrada num apartamento novo aí na planta. Então, foi insensível o que ela falou e é totalmente equivocado dizer que é só uma sensação. Não, você está ferrado porque esse governo é formado por pessoas que não entendem de economia e repetem erros, e fazer a mesma coisa esperando resultado diferente é coisa de maluco.